Toda brasileira é bunda, meu bem. Tu não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Bem-vindo a mais um Conversa de Pensadores, eu sou João Paulo e hoje o nosso programa tem como tema o espaço da mulher na política. E nada mais, nada menos do que ela, essa mulher maravilhosa, é de Baturité, tem uma carreira na política e na educação primorosa, foi candidata a senadora e tirou mais de 316 mil votos. E aqui em Baturité ela tirou mais de 3 mil votos. E aí é uma figura que representa a luta das mulheres na política no nosso estado. E dizer que é uma honra ter você aqui, pelo destaque que você tem no estado do Ceará. E para nós é um prazer enorme receber ela. Seja muito bem-vinda a mais uma Conversa de Pensadores, Ana Karine. E aí eu sempre começo perguntando aos nossos convidados uma palavra que lhe define. Eu acho que força. E aí nós tivemos um crescimento nessa última eleição, em 2020, 16% das câmaras de vereadores são compostas por mulheres. Tivemos um crescimento comparado à última eleição, que era 13%, mas mesmo assim, um país que 52,5% da sua população é composta por mulher e a mulher ocupa um espaço tão insignificante comparado à dimensão da luta e do espaço que a mulher tem na política brasileira. E aí eu começo lhe perguntando o que você acha dos avanços que as mulheres conquistaram na política nos últimos anos. Esse avanço se dá aqui. Bom, primeiro agradecer o convite, tá, João? Também é um prazer estar aqui, estar em Baturité, né? Então é muito bom a gente estar próximo de pessoas que nos apoiam. Nós, mulheres, nós vivemos e colocamos na luta as dificuldades que a gente sente no dia a dia. A classe trabalhadora, ela hoje se encontra numa situação de muita violência, né, com esse atual governo Bolsonaro. Nós sempre estivemos, sempre no sentido de desde a colonização, né, devido ao patriarcado, nós sempre fomos colocadas em segundo plano, em terceiro, em quarto e quinto, né, sempre no depois. Nesse governo Bolsonaro está muito claro o sentido misógino, né, de ódio às mulheres, de perseguição a determinados setores da sociedade, como a população de negras e negros, de mulheres, LGBTs, indígenas, quilombolas, enfim. E aí a vida das mulheres pioraram bastante, né? E soma-se isso à pandemia. E aí a gente vê, por exemplo, as nossas pautas, que é a vida dos nossos filhos, né? Que muitos são assassinados. E nós, mulheres, agregamos um coletivo de pautas, né? Então, assim, não temos, pelo menos um setor da sociedade, né? Não todo. A gente está evoluindo nessa pegada feminista que é muito, muito bacana, mas tem um setor ainda que a gente chama de um conservadorismo, né, que coloca a mulher, sim, sempre no último lugar da fila e coloca como se nós não tivéssemos capacidade de administrar. E aí o voto para uma mulher, ele se torna muito difícil. Além dos obstáculos que nós temos de estar na política, que não é tarefa fácil, né, é um espaço de muitas disputas. Nós temos que, por exemplo, eu sou mãe, sou professora, então eu trabalho, eu sou dona de casa. E aí todos esses obstáculos que a gente diz, né, para estar na política são apresentados, nos dificultam para estar permanentemente na política. E quando a gente consegue se sobressair, a gente se depara com esse governo super misógino que nos coloca numa situação de muita violência, de muita agressividade. Então, a gente teve uma campanha em 2020 com muita misoginia, né? Então, a gente teve, inclusive, alguns comportamentos bem ruins, né, que a gente sentiu, mas também teve muito apoio. E aí temos você, mulher de luta, que nasceu em Baturité e hoje tem uma representação política no estado do Ceará. Como você se sente saindo aqui de Baturité e hoje ser um dos principais nomes da política do nosso estado? Como você se sente tendo essa responsabilidade? Bom, primeiro eu não me sinto diferente de muitas mulheres, porque o caminho que eu percorri foi o caminho de muitas mulheres. É muito difícil, eu acho que principalmente para as mulheres que estão no interior, dizer não para algumas coisas, né? Então, no lugar em que eu estive, né, saí de Baturité, fui para a capital, estudei, entrei na universidade e trabalho lá, enfim, acaba sendo um centro, né, por ser a capital do estado, acaba sendo um centro político muito pulsante. Queria muito colocar a questão de ser mulher no interior, né, de um estado onde as amarras machistas elas são muito mais fortes.
Então, assim, eu saí do interior, né, fui para a capital, mas logo muito cedo, eu inclusive vindo para cá, eu lembro de várias passagens da minha vida ainda na infância que foram muito importantes do ponto de vista político também, né? Eu era uma criança quando estava aqui no interior, mas era uma espectadora no sentido de não entender muito da política, mas algumas coisas me chamavam a atenção aqui em Baturité. Foi um período da ditadura militar, né? Então tudo era muito escondido, nada era falado. Mas quando eu saí daqui, eu me deparei com movimentos que eu fui me envolvendo, porque eu achava que aquilo ali era o lugar de estar, de lutar, né? Como, por exemplo, o movimento Fora Collor, em 92. Eu ainda era estudante secundarista e achei que aquele era o momento de estar participando da política, né? E depois de 92 em diante, eu não saí mais, porque veio o movimento estudantil na universidade, veio a luta da educação também no meu espaço de trabalho, né? Então nas greves de professores. E aí eu estou nessa pegada. Não é uma questão de estar na política no sentido da institucionalidade. Ela está na política porque ela vai ser candidata e daí ela vai, né, percorrer esse caminho. Não é dessa forma, né? Então nós mulheres, quando a gente entra na política, a gente é empurrada por causas das nossas vidas de fato e não por almejando um cargo público, né, digamos assim, político. Então foi essa a minha história, como eu acho que é a história de muitas mulheres também que passam pela política. A gente percebeu nessa última eleição, em 2020, agressões psicológicas, verbais, físicas, a mulheres que colocaram seu nome para disputa. Nessas duas últimas eleições a gente vem percebendo a marginalização da mulher dentro da política por parte de uma elite casta machista, misógina, que acha que lugar de mulher na cozinha, no pé do fogão. Isso ficou muito acentuado agora em 2020, nessa última eleição, onde a gente percebeu a disputa desleal desses homens contra essas mulheres. Conseguimos sentir o quanto foi vívido isso em 2020. Pensando em todo esse contexto, e eu lhe pergunto, como é enfrentar esse cenário desleal, essa competição desonesta, onde você tem que ser política, tem que ser mulher, tem que ser mãe, tem que ser professora, tem que ser esposa? Como você se vê nesse cenário? É muito difícil, mas eu acredito que isso veio de uma certa forma à tona com o assassinato da Marielle, né? Acho que 2018, março de 2018, o assassinato da Marielle, ele escancarou assim uma não aceitação de uma mulher, no caso da Marielle negra, LGBT, vinda da periferia, defendendo o socialismo, né, defendendo a vida dos mais pobres. Isso ficou muito marcante em 2018 e logo depois de 2020, o ano que a gente está, o primeiro processo eleitoral municipal, né, depois do assassinato da Marielle, e a gente sentiu com muito mais força, porque as eleições municipais, diferente, né, das eleições de 2018, as eleições municipais ela tem uma pegada de proximidade mais com as lutas do dia a dia, com a luta no bairro, né, por moradia, e a gente se esbarra em oligarquias ainda muito fortes. Existem oligarquias muito fortes e essas oligarquias são comandadas por homens na política, né? Então, o dinheiro, ele tem um gênero, né? A concentração de dinheiro está na mão dos homens, né? Então, a concentração de poder está na mão desses homens que têm dinheiro. E quando eles veem uma mulher despontando, eles se sentem ameaçados. Eles se sentem ameaçados por nós, mulheres, e aí o confronto, ele é inevitável, né? Acaba acontecendo de forma muito injusta, desigual, porque nós somos aquelas mais precarizadas e, como você falou, com esses tantos obstáculos de ser tanta coisa ao mesmo tempo, ainda ter que encarar, né, esse machismo. Entender que esse espaço político das mulheres, acima de tudo, é um espaço de luta e de conquista, e que os espaços que já foram alcançados foi fruto de várias mulheres guerreiras que lutaram para garantir o seu espaço, o seu direito hoje, para garantir que você, mulher que está nos assistindo, pudesse votar, pudesse ir às ruas, pudesse se sentir dona do seu próprio corpo. Mas para que isso acontecesse, centenas e dezenas de mulheres tiveram que sacrificar suas vidas, que sacrificar os seus espaços, que sacrificar até a sua liberdade. E aí, para finalizar, eu queria fazer mais uma pergunta. Que conselho você daria para uma mulher que pretende ingressar na política, que pretende ingressar na luta dos direitos da mulher dentro da política nacional, estadual, municipal?
Olha, vai ter muitos motivos para você desistir. Não desista. Não desista. É doloroso, não é fácil. Procure apoio de outras mulheres, mas não desista, né? Enfim, é todo dia uma batalha para a gente. A gente se questiona, será que até aqui foi importante? E quando a gente recebe uma mensagem, né, de uma jovem, principalmente uma jovem ou de criança, então assim, eu fico muito emocionada quando eu recebo mensagem de criança dizendo que é forte, que vê a Ana Karina como uma mulher forte, enfim, que ela é forte também, aí isso, opa, não, vale a pena. Né? Então não é por mim, né? É pelas outras que virão. Então a gente cumpre um papel, a nossa geração ela cumpre um papel, né? Que é um papel para gerações que virão também de mulheres, assim como o que você bem colocou, as gerações passadas de mulheres também cumpriram um papel muito importante. E aí, agradecer, né, a Ana Karina por estar aqui com a gente. E aí, para finalizar, eu queria que você fizesse suas considerações finais e deixasse uma mensagem para a mulher, mãe, filha, irmã, empresária, política. Dá um conselho aí da Karine que simboliza tudo isso para as mulheres do Ceará. Bom, eu acho que nós mulheres, nós temos feito muita coisa, muita coisa. E mesmo que a gente ache que ainda falta fazer mais, que a gente não se sinta culpada por não ter feito, porque é muito difícil para a gente se colocar em todos esses espaços. Eu tenho visto as campanhas de outras mulheres e tem ensinado muito, né? Por exemplo, ver a Erundina, né? Uma senhora já que poderia já nem estar mais na política, mas vibrando na política e cumprindo um papel muito importante para uma geração que a gente, né, não valoriza, né, infelizmente, mas a Erundina, a Manuela Dávila, a gente viu mulheres na política também que enfrentaram muita violência, a Sônia Guajajara, que veio em 2018, né, cumpriu um papel de mulher indígena, né, de figura pública, ficou marcado, infelizmente ela não saiu esse ano, mas ficou marcado e a gente teve outras e outras candidaturas de mulheres, inclusive mulheres indígenas, e eu acho que a gente vem para abrir esses espaços. A gente precisa de tratar de assuntos que são tabus, mas que diz respeito às nossas vidas, à vida de mulheres, mesmo que os homens não queiram, mesmo que a sociedade, um setor da sociedade mais conservador diga que não, a gente vai estar fazendo isso por nós, pelas nossas vidas. Obrigado, Ana Karine, por esse espaço. E você que gostou desse vídeo, que curtiu esse nosso bate-papo, não esquece de se inscrever no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, dá um like e dizer para vocês que esse momento foi maravilhoso. Obrigado, eu espero ter mais oportunidades como essa. O meu abraço, o meu carinho e um beijo especial para todas as mulheres desse meu Brasil. Um cheiro e até o próximo Conversa de Pensadores, se Deus quiser.